mulheres, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um devocional, nós vamos para o nosso 33º dia, está acabando o nosso devocional. Deus tem falado muito com a gente. Eu quero pedir para quem ainda não segue a gente no canal do YouTube, para seguir a gente, para compartilhar a nossa mensagem, para comentar, para que a nossa mensagem possa chegar a mais mulheres, a mais corações, para que elas possam conhecer o amor de Jesus. A nossa palavra de hoje, o tema é: fixe seus olhos naquele em quem você deve depositar toda a sua confiança, que é Jesus. O nosso texto base está em Salmo 141:8. Mas os meus olhos estão fixos em Ti, ó Senhor Deus. Em Ti eu confio, não me entregues à morte. É um versículo forte, né? Em que fala sobre a nossa confiança em Deus. Eu quero ler um pedacinho aqui, que está aqui no devocional da Larissa Zandoná. Extraídas. Já parou para pensar que Deus vai até onde nós vamos com Ele e que Ele manifesta a sua glória para cada um de nós de acordo com a visão do caráter que temos dele? Por sua vez, para entendermos o caráter dele, precisamos ir cada vez mais fundo. Nunca haverá um limite. Deus, em sua grandiosidade, sempre terá algo novo para fazer em nós e por meio de nós. Quando eu iniciei a minha busca por Jesus, foi numa época que eu estava no deserto. E eu já conhecia Jesus. E eu já achava que eu conhecia o bastante. Eu achava que eu era uma pessoa maravilhosa. Eu não fazia nada de errado, eu já conhecia Jesus, eu ia para a igreja somente aos domingos, né? Eu era aquela crente só de domingo, né? E achava que estava bom, assim. Só que não estava. O Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. E quanto mais a gente buscar, mais a gente vai conhecer Ele, mais amor Ele vai derramar sobre as nossas vidas. E mais experiências incríveis nós vamos poder viver com Ele. Como a história de Paulo, que fala que quando ele saiu das águas, né? Que eles estavam no barco e ele saiu da água e começou a caminhar em direção a Jesus e pôde viver o sobrenatural. Assim também é com a gente. A gente também pode viver o sobrenatural de Deus. Deus tem para nós o melhor. Só que muitas das vezes não vivemos o melhor de Deus porque não confiamos. Não temos a coragem de colocar o pé para fora do barco, para caminhar em direção a Jesus. Na Bíblia conta que quando ele olhou para o mar, ele sentiu medo. E na hora que ele sentiu medo, ele afundou. Muitas das vezes, nós mulheres temos a coragem de colocar o pé para fora do barco. Só que olhamos as circunstâncias. Olhamos para tudo que está acontecendo e falamos: não é possível. E o medo entra. O medo entra no nosso coração, invade a nossa alma e a gente começa a olhar para o mar revolto. E tiramos o nosso olhar de onde ele tem que estar, que é em Jesus. Então hoje o meu convite para você, mulher, é para que você olhe para Jesus, olhe para as promessas que ele te fez. Olhe para ele, busque a ele mais profundo, não fica só com o pé na água. Vai mais profundo, coloca os joelhos, imerse a cabeça. Ele tem mais coisas, ele é uma fonte inesgotável. Eu quero ler um outro pedacinho aqui com vocês, que fala assim, ó. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou que o vento ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Está em Mateus 14, 29 e 30. Pedro inicialmente teve coragem e fez com que nenhum dos outros discípulos fizera. Aceitou ir mais fundo com Jesus e saiu do barco. No entanto, ao focar os ventos e as tempestades, Pedro começou a afundar. Isso nos ensina que se dirigirmos nosso olhar para o que está ao nosso redor, não conseguimos sair do barco, ou se fizermos, inevitavelmente afundamos. Porém, se fixarmos os nossos olhos no caráter e na compreensão de Deus, realmente nós vamos permitir a cada dia que passa viver novas experiências e milagres com Ele. Então, hoje eu quero, irmã, que você reflita como você tem enfrentado suas tempestades no seu dia a dia. Você tem encontrado os desafios com aceitação e fé em Deus, buscando mais profundidade na perseverança, ou você tem deixado as circunstâncias e tem deixado se afundar? Qual que tem sido o seu posicionamento perante tudo que você está vivendo hoje? Eu quero te encorajar a sair do barco, a fixar os seus olhos em Jesus e a caminhar em fé
até a sua promessa. Deus tem promessas para você, irmã. Deus tem uma identidade de filha amada. Ele deixou uma herança pra gente. Você precisa tomar posse dessa herança. Você precisa fazer o quê? Você precisa ler a palavra, ler a Bíblia e tomar posse de toda a herança que Ele deixou para você. Você é co-herdeira em Cristo. Então, hoje eu quero que você reflita sobre essa palavra. A nossa palavra é: fixe seus olhos em Jesus. Um dia abençoado em nome de Jesus. Eu amo vocês.